Oi, então, gente, a moça não está lá, então ela não me trouxe o microfone de novo e eu estou resfriado. Então, acho que hoje vai ser um pouco mais devagar a aula, mas vai dar certo. O que a gente viu na semana passada? A gente viu o campo elétrico, né? A definição da lei de Coulomb e campo elétrico. E o princípio de superposição. Essas foram as três coisas importantes que apareceram na semana passada e que vocês não estavam acostumados. Tá? Hoje, a gente vai ver a primeira lei do eletromagnetismo, a chamada lei de Gauss. Ela é a primeira lei de Maxwell. Tá? E para isso, a gente vai ter que fazer algumas definições. A gente vai ter que construir alguns conceitos. O maior problema que vocês vão ver em eletromagnetismo é que a matemática que aparece, as integrais que aparecem, elas são, em geral, tridimensionais. A gente vive num mundo tridimensional. Então, aparecem integrais de área, volume, né, ou então integral sobre uma curva sobre o espaço tridimensional. Então, as integrais que a gente vai fazer não vão ser complicadas. Só que visualizar o problema, muitas vezes, é difícil para vocês, porque vocês não são acostumados. Né? Uma vez eu fiz uma questão de uma prova de fenômenos mecânicos. Eram duas provas, né? Umas 10, outras 8. E aí uma questão era um corpo caindo livremente. A outra questão era uma bala de canhão sendo disparada de um lado ao outro. Pô, também é queda livre. Né? Você tem uma velocidade, sobe e desce. Um era o cara jogava a bola para cima e ela caía. E a outra era uma bala de canhão indo de um lado para o outro. Para mim, os dois problemas pareciam exatamente idênticos e as duas questões eram equivalentes. Só que não eram. Por quê? Porque o pessoal que fez o corpo subindo e descendo, era um problema unidimensional, foi muito melhor, na média, do que quem fez o problema da bala de canhão, que era bidimensional, que era movimento uniforme numa direção e uniformemente acelerado na outra. E a diferença, apesar de não ter diferença conceitual nenhuma, a diferença foi passar de uma dimensão para duas dimensões. Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Os problemas não são infinitamente complicados, as integrais não serão complicadas, mas visualizar o problema em 3 dimensões é que é mais chato. E vocês vão ter que treinar isso, porque vocês não são treinados a pensar e a racionalizar e resolver problemas em 3 dimensões. Né? Tá bom? Então, tem que treinar. Por exemplo, semana passada eu fiz o problema da barra, né? Calcular o campo elétrico num ponto P. Esse problema parecia uma integral unidimensional. E depois nós fizemos um outro problema que era um anel e calcular o campo elétrico nesse ponto aqui. Também aparecia uma integral, mas aqui era integral de nada, de uma constante, né? Ficava 2πr a integral. Qual problema era mais difícil? Bom, a maior parte das pessoas, eu vou dizer, acha que o problema do anel é mais difícil. Apesar de lá não ter integral nenhuma para ser feita, né? Só o comprimento do anel que aparecia, 2πr. Enquanto esse daqui tinha que fazer uma integral de 1 sobre x² e fazer uma mudança de variáveis. Né? Então, a dificuldade desse problema não estava na matemática, mas na matemática em si da integral, mas em visualizar o problema tridimensional. Então tem que treinar. Bom, o problema da lei de Gauss é que a gente vai começar hoje. Então é uma continuação, tem uma série de conceitos diferentes que vocês não viram antes. Né? Especialmente porque vocês não têm um curso de Física 2, onde vocês veem hidrodinâmica. Vocês veem movimento de fluidos. Então, muitas das coisas que você vê quando você estuda fluidos, que eu poderia usar para ensinar a lei de Gauss, vocês não conhecem, porque vocês não têm um curso de Física 2 propriamente dito. Vocês só têm um pedaço dele, que é o curso de fenômenos térmicos. Então, a gente vai ter que construir um pouco mais de ideias do que normalmente se faz. Tá? Para isso, então, a gente vai fazer uma analogia. Eu vou fazer uma analogia de ideias, exatamente como semana passada eu fiz um conjunto de analogias. Semana passada eu comecei falando de temperatura, não foi? E aí acabei chegando no conceito de equipotenciais e depois no conceito de campo.
campo escalar e campo vetorial. Nós vamos seguir o mesmo conjunto a mesma analogia agora. Mas você tem que entender, então, que são analogias. Você vai pegar a ideia de um lugar e vai usar em outro. Não quer dizer que o campo escalar, a temperatura, que eu fiz como exemplo, que era como de um campo escalar, o que ela é? Ela é a medida da energia cinética do material, da molecular, num determinado ponto. Desculpa. É a energia média, cinética média, de uma determinada molécula, né, de um conjunto de moléculas, um cubinho, em um determinado ponto. Então, tem um significado microscópico. É uma coisa que está se mexendo ali. O campo elétrico não tem um significado microscópico. O campo elétrico, ele é. Isso é que torna ele diferente das outras coisas. Diferente de um fluido, por exemplo. Um fluido, eu digo assim, tem um fluido se mexendo aqui. Então você consegue imaginar que você tem um cubinho e esse cubinho está andando. E esse cubinho está ligado ao movimento do fluido, né, que está andando por dentro de um cubo, de um cano. O campo elétrico, não. O campo elétrico, ele existe. Ele não tem um meio aonde ele está. Ele é. Para cada ponto, a melhor explicação que a mecânica clássica vai dar para a gente é o seguinte. Pegue o universo. Pegue x, y, z. Para cada ponto do espaço, eu tenho que botar mais 3 números. Aquele ponto do espaço, ele não caracteriza tudo. Ele caracteriza... Para caracterizar como uma partícula, como um objeto se comporta naquele lugar, aquele ponto tem que estar associado a 3 números. O campo elétrico na direção x, na direção y e na direção z. Bom, então agora, vamos voltar ao nosso problema da temperatura. No nosso problema da temperatura, da semana passada, então vou começar a nossa analogia. A gente tinha aqui, a temperatura era mais alta, era 100 graus. Era 100 graus. E do lado de cá, eu coloquei a temperatura de 0 graus. Bom, e aí eu falei para vocês, olha, vamos definir o campo de temperaturas aqui. E aí eu disse, vou fazer as isotermas. Ok? Essas são as isotermas. Cada linha dessas é uma representação, então, de um conjunto de pontos que tem a mesma temperatura. 50, 25, 75 graus. E aí eu disse, agora, olha, vamos definir o gradiente da temperatura. Então, o gradiente, então eu tenho a temperatura, e eu defini o gradiente da temperatura como sendo o seguinte vetor. É a temperatura na direção x, y, mais a gradiente, a derivada da temperatura na direção y, j, mais a derivada da temperatura na direção z, k. Essa é a definição do gradiente. Bom, agora a gente tem que pensar um pouquinho com cuidado em algumas coisas. Se eu pego esse ponto, para onde a temperatura está aumentando? A temperatura está aumentando para cá, não é isso? Então, a derivada, o gradiente, essa derivada aqui, se eu calcular ela, se eu definir o meu vetor na direção x aqui, ó, esse aqui é o meu eixo x. Esse vetor aponta para cá, sim. Essa aqui daria um número positivo e aqui é o vetor na direção y. Certo? Eu podia fazer ao contrário agora. Eu podia definir o meu eixo x nessa direção. Bom, se eu defino o meu eixo x nessa direção, tá? O gradiente, essa derivada ao longo do eixo x, ela é um número positivo ou é um número negativo? Negativo. Então fica, esse número, né, fica menos dt dx, e se eu pegar o módulo, aparece menos i. Então, de novo, continua sendo o mesmo vetor aqui, ó, nessa direção.
Esse é o gradiente da temperatura, está apontando para cá. Tudo bem? Vocês entenderam o que aconteceu? Foi a maneira como eu desenhei o eixo X que disse como é que aparecia o sinal dessa derivada. Mas o vetor é o mesmo. É o gradiente da temperatura. Agora, para onde está indo o calor? Você tem uma noção intuitiva do que é calor. Calor, né? Está ligado à energia. Para onde está indo o calor? Pela segunda lei da termodinâmica. Do mais quente para o mais frio. Então, o calor está fluindo, ele está indo nessa direção aqui, ó. E aí, na semana passada, eu falei para vocês, olha, nós vamos ver o seguinte, que eu posso, então, definir agora, vamos definir agora um campo que eu vou chamar de campo de fluxo de calor. O que quer dizer isso? Calor não está ligado à energia? Então, vamos imaginar que eu vou definir um vetorzinho que, num determinado ponto, quer dizer o seguinte, o tamanho dele mede a quantidade de energia térmica que passa por unidade de tempo naquele lugar. Tá? Que passa por unidade de tempo, naquele lugar aqui. Então, como a energia está fluindo do mais quente para o mais frio, pelo calor, esse vetor está indo nessa direção assim. E esses vetores. E eu estou definindo um campo escalar. Então, o que esse vetor está dizendo? Ele está dizendo o quanto de energia térmica está passando por esse ponto. Quanto de energia térmica está passando por esse ponto, por unidade de tempo. Então, se eu quiser ligar isso daqui com a minha definição do gradiente de temperatura, e você imagina que tem uma relação. Por quê? O que era a temperatura mesmo? Não era uma medida da energia no ponto, energia cinética, energia média cinética das moléculas num determinado ponto? Então, quanto mais temperatura eu tiver de um lado, maior a energia que eu tenho de um lado. Quanto menor a temperatura do outro, menor a energia que eu tenho do outro. À medida que, então, eu deixo a energia fluir, ela vai sair do lugar onde ela tem mais concentração, tem mais quantidade de energia, para o lugar que tem menos. Ela vai fluir nessa direção. É isso que a segunda lei está falando para a gente. A segunda lei da termodinâmica. Então, quanto maior for a diferença de temperatura, maior eu espero que seja o quê? O fluxo de calor. Tá? Então, o que esse fluxo de calor vai estar falando para a gente é o seguinte, ele vai estar ligado a menos, vai ser proporcional, tem uma constante que é a condutividade térmica, a menos o gradiente da temperatura. Tá bom? Então, o gradiente da temperatura está apontando nessa direção daqui. Agora, o fluxo de calor está indo para lá. A energia está fluindo para lá. Do lugar mais quente para o lugar mais frio. Esse sinal de menos, então, compensa o fato de a temperatura estar aumentando nessa direção. E da gente está dizendo que a energia está fluindo do lugar onde tem maior concentração, maior densidade de energia, para o lugar onde tem menor densidade de energia. Tá? A energia está fluindo para lá. A energia térmica. Bom, então nesse instante, então agora a gente consegue relacionar a nossa ideia intuitiva de temperatura com a nossa ideia de fluxo de calor. E ela é dada por essa equação. Bom, muito bem. Agora, vamos estudar um pouquinho mais a ideia de fluxo. E é isso que é o primeiro passo da aula de hoje. Tentar entender o que é o conceito de fluxo. Vamos imaginar o seguinte. Eu vou dizer que H é a quantidade de energia térmica que passa por unidade de tempo e por unidade de área. É isso que o H significa. Então, isso quer dizer que se eu pegar aqui o nosso cubo, o meu cubo,
e eu coloco aqui, eu posso me perguntar o seguinte: quanto de energia térmica está passando através desse cubo? Qual é o fluxo, a quantidade de energia que está fluindo por aqui? Tá? Isso tem uma definição que a gente pode fazer. Bom, eu disse que H, então, é energia térmica por unidade de tempo por unidade de área. Isso aqui é a definição do H. Eu podia ter definido outra coisa. Eu podia ter definido a quantidade de água que está passando pelo cubo. Quanto de água está entrando por aqui e quanto está saindo por lá. Tá? Como é que você define... Então, o que seria o equivalente do fluxo? Então, o fluxo, esse aqui é o H, então seria o fluxo de calor. Eu poderia ter definido um fluxo de água, J, que seria, então, a quantidade de água que passa por tempo por unidade de área. E com isso, se eu quisesse, então, eu poderia, então, se eu souber essa área, eu sei quanto de água passa por aqui por segundo, por hora, ou por qualquer unidade de tempo que eu queira. Então, essa é a ideia de fluxo. Se eu te digo assim, eu tenho um fluxo de tantos litros por segundo por metro quadrado, com esse número, se eu te digo o calibre do cano é 1 metro quadrado, a área, a seção reta do cano é de 1 metro quadrado, você consegue calcular o quanto de água está passando pelo cano. Como eu também poderia calcular a quantidade de calor que está passando por passando por um pedaço aqui do nosso metal. Né? Imagina que isso aqui é um pedaço de metal, aqui está a 100 graus Celsius, aqui está a 0, e eu posso perguntar qual a quantidade de energia térmica que está passando por essa área, por esse pedaço do metal. Se eu te dou uma área, você calcula sabendo, então, o valor do fluxo. Tá? Bom, então, a nossa definição de fluxo poderia ser dada, então, da seguinte forma. Eu posso calcular. Se eu te dou qualquer produto vetorial, qualquer campo vetorial, se eu te dou um campo vetorial H, o que quer dizer? Eu tenho esses meus vetorizinhos aqui, ó, nesse ponto, nesse ponto. O fluxo vetorial seria a quantidade de calor ou a quantidade de água seria o valor de H naquele ponto vezes a área que eu estou considerando. E isso aqui é o que eu vou chamar de fluxo de calor ou de energia térmica, né? Ou eu poderia ver aqui a quantidade de água. Então seria aqui, ó, a quantidade de água que está passando por segundo, que está entrando dentro desse cubo desse lado. Está passando por essa área. E aí eu sei o quanto de água está entrando. Como se eu quiser, eu posso me perguntar aqui, quanto de água está saindo por essa outra superfície? É o H, né, ou o J, que eu tinha escrito antes, vezes essa área. Isso por unidade de tempo. Mas você vê que essa definição, o número H vezes a área A, eu já usei em 2 lugares. Eu usei para falar de água passando por um cano, e já usei falando de energia térmica passando por uma determinada área, né, por um fio de cobre, por um pedaço de metal. Então, essa é uma definição que aparece em muitos lugares. E vai aparecer, então eu posso definir uma coisa que eu vou chamar de fluxo para qualquer campo vetorial. Para qualquer campo vetorial, eu posso definir essa quantidade de fluxo. Tá? Então, lembra que na aula passada, eu perguntei o seguinte, olha, imagina que eu tenho 2 planos semi-infinitos.
Desse lado eu coloco um monte de cargas positivas. E do lado de cá eu coloco um monte de cargas negativas. Eu falei para vocês o que acontece com o campo elétrico aqui no meio. O que acontece? Foi o finalzinho da aula passada, quando a gente botou uma partícula aqui e deixou ela andar para o outro lado. Ele é uniforme e paralelo. Então, as linhas de campo elétrico, eles são assim. O que significam, então, essas linhas? Significam que para cada ponto desses aqui, eu tenho um campo elétrico que está apontando nessa direção. Então, eu tenho um campo vetorial aqui no meio, que é o campo elétrico. Tem alguma coisa se mexendo nesse problema? Tem um fluxo de água passando? Tem uma energia térmica andando de um lado para o outro? Não tem. Não tem nada se mexendo. Mas eu tenho o campo vetorial, que é o campo elétrico. O campo elétrico é essa coisa que eu falei, ele existe, ele é. É um número, são 3 números para cada ponto do espaço. Mas, como ele é um campo vetorial, eu posso definir a mesma quantidade que eu defini antes. Fluxo. E me perguntar, qual é o fluxo do campo elétrico? Que passa, ou seja, dada uma determinada área aqui, ó, eu botei nosso cubo aqui, ó, eu me pergunto, qual é o fluxo elétrico que passa por uma superfície? Então, eu vou pegar a minha mesma definição que eu tinha antes e vou substituir isso por E vezes A. A é a área da superfície que eu estou olhando aqui, desse quadrado. Que está aqui, ó, saindo do quadro. Tá? Não é o cubo inteiro, é só esse pedaço aqui. A é essa área. Qual que é o E que vai funcionar aqui, que faz sentido para mim? Faz sentido, se fosse um fluido andando, me importaria se o fluido estivesse andando naquela direção? Não, porque eu estou perguntando o fluxo através dessa superfície. Imagina que é uma membrana. Então, eu estou perguntando quanto de água está passando pela membrana. Então, a direção Z e a direção Y não importam para responder essa pergunta. Então, qual é o campo elétrico que eu tenho que botar aqui? É o X. Então, esse aqui é o fluxo elétrico que está passando por aquela superfície do cubo. É alguma coisa que está se movendo por ali? Não. Ele é um número. Ele é um número que você calculou dessa forma. Por que ele foi calculado dessa maneira? O campo elétrico nesse ponto tem o mesmo valor que o campo elétrico nesse ponto, tem o mesmo valor que o campo elétrico nesse ponto e nesse ponto. Então, esse número é x, o módulo desse vetor é x, é o mesmo em todos esses locais. Se eu quiser calcular o fluxo, então, eu só tenho que pegar x e multiplicar pela área. Diga. Uhum. Você tem 2 dimensões, mas vamos ver o que está acontecendo. Imagina que isso aqui é um pedacinho de água, tá? Agora, a minha pergunta é o quanto de água está passando por essa área aqui, ó. Tá vendo? Esse verde, verde, azul, azul. Então, se eu pegar a água, um pedacinho de água, e fizer ele andar para cima, quanto de água passou aqui por dentro? 0. Para eu descobrir qual é o fluxo por essa superfície, o que me importa é o quanto de água está atravessando a superfície. Certo? Então, para eu calcular o fluxo elétrico através dessa área, eu só preciso da componente x. Se é o caso mais geral, não. A gente vai começar, a gente está começando, indo bem devagar, a gente está começando com um caso particular e a gente vai fazer os casos gerais daqui a pouquinho. Então, o fluxo elétrico, nesse caso, é X vezes a área. Ótimo. Bom, o que aconteceria agora
se eu pegasse essa minha superfície e eu inclinasse essa minha superfície aqui assim. Então eu peguei o cubo, de novo, é só por esse quadrado aqui. A área é o quadrado verde, verde, azul, azul. É isso que eu estou colocando aqui. E eu quero me perguntar a quantidade ou o fluxo de água que está passando por essa área aqui, por esse quadrado. O que importa? É a área do quadrado? Não é mais a área inteira do quadrado. Você está conseguindo visualizar? O que importa aqui, olha, na verdade, é essa seção aqui, ó. É essa altura. Essa é a que realmente importa. Conseguiram entender por quê? Sim ou não? Isso é importante. Então, essa área aqui, apesar de ser a área total do quadrado, essa aqui não vai dar o valor do fluxo, a quantidade de água ou de calor que está passando por aquela área. O que importa é essa área que está aqui. Como é que eu vou calcular essa área? Bom, se eu chamo esse ângulo aqui... Oi? Não, o campo é uniforme. O campo é o mesmo em todos os pontos. Boa pergunta. Ótima pergunta. Esqueci de alertar de novo. Então, aqui, ó. O campo, em todos esses pontos, ele tem exatamente o mesmo valor. A gente escreveu ali. Ele é x. Aquele é na direção x. O campo é uniforme em todos esses lugares. Mas a área ficou menor. A área exposta às linhas de campo, a quantidade de campo que está passando. Para isso, a gente vai definir uma coisa que vai ser importante para a gente ao longo do curso inteiro. Vocês têm um plano. Todos os pontos que estão aqui no chão da sala. Qual é a única coisa comum a todos os pontos desse plano? Eles pertencem ao plano. O que caracteriza, o que eles têm em comum? Que todos eles têm igual? A mesma coordenada Z é uma possibilidade. Mas e se o plano tivesse inclinado? O que eles têm em comum? A ideia está certa. O mesmo vetor normal. Todos os vetores de um plano, todos os pontos no plano, né? Se eu pego um plano, ele está aqui, ó. Tá? Esse aqui é o nosso plano. Esse aqui é um vetor dentro do plano. Se eu seguro esse ponto, eu consigo marcar todos os outros pontos do plano como um vetor aqui dentro. Todos esses pontos, então, são ortogonais ao vetor normal ao plano. E é assim que você escreve a equação do plano. É a partir do vetor normal. Lembra de GA? Então, se eu quiser caracterizar esse plano aqui, olha, uma boa maneira de eu caracterizar esse plano é com o vetor normal a ele. Então eu posso dizer, olha, tudo bem, eu tenho esse meu plano, ele está inclinado, mas todos esses pontos aqui estão caracterizados pelo vetor normal a ele aqui, ó, N. Agora, mais que isso, eu podia só definir o meu vetor normal. Eu vou definir um vetor normal, eu não estou precisando da área, eu vou definir um vetor normal, que é normal ao plano, mas que em vez de ter tamanho 1, o tamanho dele é a área do plano. Então esse meu vetor não é simplesmente n, o vetor normal que tem tamanho 1, mas é n vezes a área do plano. E eu vou chamar isso aqui de A vetor, aqui assim. Tá bom? Então, eu posso pegar o meu desenho, então, deixa eu pegar esse meu desenho e vou ampliar para cá, ó. Esse aqui é o meu vetor, ó. O meu vetor A.
E agora, nesse ponto daqui, eu tenho o meu vetor campo elétrico. O meu vetor E. O que importa para mim, então, o que será? O que vai acontecer? Se o plano está inclinado, não é a quantidade de água. Se o plano está inclinado, não é a quantidade de água que está passando nessa direção. Então, o que me importa, na verdade, é a projeção dessa minha área ao longo da direção que eu estou calculando o fluxo, que eu preciso, estou perguntando para onde o fluxo está indo, por onde ele está passando. É a projeção do campo elétrico na direção normal à superfície. Então, para eu calcular o fluxo agora, olha, se eu tenho esse ângulo aqui, ó, θ, se eu projetar θ na direção normal à superfície, tá? Como é que seria isso? Isso aqui é a hipotenusa, esse daqui é o cateto adjacente ao ângulo. Então, essa projeção ó, é ao longo do eixo, ao longo da área A, seria módulo de E vezes módulo do vetor A vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Essa projeção aqui, isso aqui, então, como eu falei na aula passada, pode ser escrito como o produto escalar dos dois vetores, do E com o vetor A. E isso aqui, então, seria essa projeção vermelha que eu coloquei aqui. Agora, vamos ver o que é A cosseno de θ. O que será que é A cosseno de θ? Θ não é esse vetor aqui, ó. Θ é esse ângulo aqui. Tudo bem? Θ eu escrevi como sendo esse ângulo aqui. Esse triângulo que eu tenho aqui, qual seria esse ângulo que eu tenho aqui? Vou propor para vocês que esse triângulo é semelhante a esse triângulo. Esse é paralelo a essa daqui, esse é paralelo a esse. Esse ângulo aqui eu posso chamar de θ. Esse ângulo aqui é 90 menos θ. Esse ângulo aqui é 90. Esse ângulo aqui, quanto é? θ. Agora, o que seria cosseno de θ vezes a área A? A área A é essa área aqui. O que seria cosseno de θ vezes a área A? Oi? Não é isso aqui, ó? Então, quando eu pego A cosseno de θ, o que está aparecendo é exatamente a área que vai me dar o fluxo elétrico. Então, agora eu generalizei aquela minha primeira expressão. A primeira expressão que eu tinha era essa aqui, ó, era o campo elétrico E vezes a área A. Agora eu tenho um plano que está inclinado. Vai ser o produto escalar do campo elétrico E com o vetor da minha área quadrada A, produto escalar entre os dois. E isso vai me dar o fluxo elétrico. Você vê, o fluxo é sempre um número. Aqui eu tenho um vetor e eu estou definindo um outro vetor. O produto escalar desses dois caras me dá um número. Fluxo... Bom, agora que eu fiz isso, eu tenho o fluxo elétrico passando por aqui, por essa área. Mas esse aqui é um caso particular. Imagina que eu tenho agora a seguinte superfície. Eu continuo tendo exatamente esse mesmo problema do campo elétrico constante. Só que a minha superfície, agora, é uma superfície curva. É difícil desenhar uma superfície curva, mas imagina que... Então, eu vou fazer ela assim.
Imagina que ela é assim. É uma membrana que faz assim. Como é que eu vou definir o fluxo passando por ela? Bom, esse é um truque de FVV que vocês vão usar, que vocês aprenderam e que vocês vão usar bastante aqui. É o seguinte, olha, eu não sei fazer o cálculo sobre uma superfície curva. Eu acabei de ensinar ou de entender como é que funciona quando eu tenho um fluxo passando por um quadrado. Mas, vamos imaginar o seguinte. Imagina que eu pego um plano enorme, uma membrana plana, e eu divido ela em pequenos quadradinhos. Então eu poderia ter feito isso. Olha, pego a minha membrana e eu divido ela em pequenos quadradinhos. Cada quadradinho desses eu posso definir um vetor que eu vou chamar de dA, que é o vetor infinitesimal que é normal. Um vetor normal a esse quadradinho e que o tamanho dele é a área do quadradinho. dA. E agora, então, eu posso me perguntar qual é o fluxo que passa por esse quadradinho. Seria o campo elétrico calculado nesse ponto. Então, vamos lá, o vetor campo elétrico está apontando na direção de vocês. É produto escalar com dA. Isso é o fluxo que passa por dentro desse quadradinho. Se eu quiser calcular o fluxo total sobre a membrana, eu somo sobre toda a membrana. Isso é o fluxo total. Aqui, o que está acontecendo aqui? Então, vamos lá. Como é que esse problema, como é que essa expressão se reduz a essa daqui que eu tinha aqui em cima? Então, o que eu estou dizendo, olha, o fluxo φ é igual à integral dφ sobre todos os quadradinhos de E produto escalar com dA. Mas o que é o produto escalar de E com dA? É módulo do primeiro vezes módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Então vamos lá. Integral do módulo do campo elétrico E vezes o módulo do dA, que é a área do quadradinho, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Se o meu campo elétrico está indo nessa direção, está apontando normal ao plano, como era naquela situação inicial, qual é a direção dele em relação ao vetor normal à superfície? Eles são paralelos ou perpendiculares ou fazem um ângulo? Imagina aqui, eu tenho o campo elétrico está saindo. Qual é o vetor normal a esse plano? A esse quadrado? Está indo na direção de vocês também. Então, os dois são paralelos. Qual é o ângulo entre os dois? 0. Quanto é o cosseno de 0? 1. Então, vai ficar cosseno de 0, que vai dar 1. Então, a gente reduziu isso aqui a integral de módulo de E vezes dA. Agora, o campo elétrico aqui que a gente estava estudando, o que ele era? Ele não era constante em todos os lugares? O valor dele, numérico, era o mesmo em todos os lugares? Porque quando você tem uma constante numa integral, o que acontece? Eu posso tirar ela da integral. Fica a integral de E, fica E da integral de dA. Agora, quanto é a integral de dA? A dA não é a área desse quadradinho? E eu não estou somando sobre todos os quadradinhos? Então, o que eu obtenho no final? A área total, A. Essa integral é a área total. Bom, isso aqui foi para o plano. Agora, vamos pegar aqui, olha, esse cara aqui, ó. Eu tinha o meu plano que estava aqui, agora eu vou entortar ele. Ele vai ficar torto. Como é que eu vou definir o fluxo? Exatamente da mesma forma. Cada pedacinho desses aqui, olha, eu vou definir um quadradinho. Esse quadradinho vai ter um vetor normal que eu chamo de dA. Você vê que aqui o vetor normal é diferente do vetor normal que está aqui. Ó. Aqui é outro dA. Aqui é outro dA. O vetor normal, então, ele vai mudando. Ele não é o mesmo. Ele vai mudando dependendo de como é que está a minha superfície. Agora, a definição de fluxo não muda.
Se eu quiser saber o quanto de fluxo eu tenho, eu vou reduzir esse problema, do problema da membrana torta, ao cálculo infinitesimal. Ao chegar e dizer assim, olha, pegue o meu dA, calcule, me diga qual é o campo elétrico nesse ponto e faça o campo elétrico naquele ponto, produto escalar com o dA naquele ponto. Isso é o dφ, é a quantidade de fluxo que está passando por esse quadradinho aqui. E você soma sobre todos, sobre toda a superfície fechada. Ou a superfície, perdão. Sobre toda a superfície. E isso é o fluxo que passa pela superfície. Então, se você quer saber a quantidade de água que está passando por uma membrana, é assim que você faz. Você calcula, dado o vetor fluxo de água, o vetor corrente de água, velocidade de água que está passando por ali, por unidade de área, por unidade de tempo, você tem esse campo vetorial e você faz essa integral. E aí você descobre a quantidade de água que está passando. Se eu quer saber a quantidade de energia térmica que está passando por uma área, exatamente da mesma forma. Diga. Fluxo é igual na superfície inteira? Não, fluxo é um número. É um número, é uma característica, é a quantidade de água que está passando pela membrana. É a integral do campo elétrico sobre toda a superfície. É uma coisa que não é de um ponto, ele não é definido por um ponto. O fluxo é para toda a superfície. Você vê que ele é a soma de todos aqueles quadradinhos. Então ele te dá, eu tenho vários números, aqui ó, o produto escalar de EdA aqui me dá um número, o produto escalar de EdA aqui me dá outro número. Aqui é outro número. Eu pego todos esses números e eu somo. E eu acho um único número. E esse é o fluxo. Tá? Bom, então, dada qualquer superfície, eu posso calcular o que é o fluxo. Todo mundo entendeu a definição de fluxo? Sim? Então, agora vamos mudar o nosso problema e fazer a seguinte situação. Imagina agora que eu tenho um cubo. Então aqui são as nossas linhas de campo. E agora eu tenho um cubo e eu estou colocando o meu cubo aqui em cima. E a minha pergunta é, qual é o fluxo ou o elétrico, ou o fluxo de energia térmica, ou o fluxo de água que passa pelo cubo? Quanto você acha que é? Se é o fluxo, se a água não está andando numa velocidade constante, o fluxo de água estava ligado ao quê? Não era a quantidade do quê? De água por unidade de tempo. Se você está num estado estacionário, a quantidade de água que entra por essa superfície, se a quantidade de água entra na superfície, quanto ela pode diferir da quantidade de água que entra por sai por ali? Nenhuma, tem que ser a mesma. Então, a quantidade de água que entra por essa superfície e a quantidade de água que sai por essa tem que ser exatamente iguais. Mas então, qual foi o fluxo sobre o cubo? Oi? Qual a quantidade de água, então, que entra aqui? Deixa eu voltar a minha pergunta, fazer melhor. Variou a quantidade de água que tinha dentro do cubo? Não. Então, o fluxo por aqui foi zero. A quantidade de água que entrou tem que ser igual à quantidade de água que saiu. Mas isso gera um pequeno problema na nossa definição. Olha, o fluxo, da maneira como eu defini aqui, como eu tinha escrito aqui, ele aparecia apenas como aquela integral de E escalar A. Qual é o vetor normal a essa superfície daqui? Não é esse vetor aqui, ó?
Não é o vetor normal A aqui, ó? Está ali, certo? Agora, qual é o vetor normal a essa superfície daqui? Ele aponta nessa direção ou ele aponta para a janela? Para a porta ou para a janela? Oi? Para a janela ou para a porta? Os dois são vetores normais. Mas então eu tenho que escolher aquilo que eu quero. Eu já sei que, pela definição de fluxo que eu te dei, eu quero que o fluxo que passe pela superfície, pelo cubo, seja zero. Não é a quantidade de água que está passando, entrando e saindo? Então, se eu defino o vetor dA dessa superfície como apontando para cá, na hora que eu calculo o fluxo, isso vai ser o produto escalar desse dA com o campo elétrico ou o H nessa direção. E a mesma coisa para o lado de cá. O ângulo entre esses dois vetores é quanto? Zero. Vai me dar uma integral de um número positivo que vai dar um número positivo. Aqui, ó, o ângulo entre esses dois caras é quanto? Zero. Vai me dar um número positivo, a integral de um número positivo, positivo também. Se eu quiser o fluxo total, somar esse com esse, vai dar a soma de dois números positivos, nunca vai dar zero. Então, para que eu consiga fechar, amarrar a minha ideia de fluxo, agora eu tenho que definir a noção de área orientada, da onde eu vou botar apontando esse vetor normal. Não basta simplesmente que eu dizer que o vetor normal é aquilo que caracteriza a superfície. Agora eu tenho um cubo, eu tenho uma superfície que é fechada, tá vendo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Ela é toda fechada. O vetor normal aqui, tudo bem, eu escolhi o vetor normal aqui. O vetor normal do lado de cá eu não posso escolher arbitrariamente. Eu vou escolher ele também como apontando para fora. Então essa vai ser a escolha que a gente vai fazer. A escolha que você faz em FVV e a escolha que você vai fazer é a seguinte. Dada qualquer superfície fechada que é orientada, tá? Que é possível ser orientada, você vai colocar o vetor normal, sempre você vai escolher numa direção apontando para fora e você vai escolher o vetor normal sempre apontando para fora. Então, esse A aqui, ó, eu vou escolher nessa superfície apontando para o lado de cá. Então, agora, vamos ver o fluxo, a quantidade de água que a gente vai calcular. Bom, desse lado ficou E vezes A. Agora, do lado de cá, quanto vai ser? Módulo do primeiro, E, módulo do segundo, A, vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Qual é o ângulo entre os dois vetores? E qual vai ser, então, o cosseno de 180? Menos 1. Então, fica o fluxo pela superfície, vamos chamar isso aqui de superfície 1, pela superfície 1, é um número negativo. É menos E vezes A. Essa aqui vamos chamar de superfície 2. O fluxo pela superfície 2 vai ser módulo primeiro E vezes módulo segundo A, cosseno de zero, E vezes A. Qual é o fluxo por essa superfície que está aqui em cima? Qual é o vetor normal, então, a essa superfície aqui em cima? Para onde ele aponta? Para o teto. Então, o dA está apontando aqui, o A está apontando aqui para cima. O campo elétrico, nesse ponto, aponta nessa direção. Qual é o ângulo entre os dois? Qual é o cosseno de 90, então? Zero. Então, qual é o fluxo por essa superfície aqui de cima? Zero. É o mesmo, por essa daqui também é zero, por baixo também é zero. Então, o fluxo elétrico é zero nessas 4 superfícies, é menos E sobre A por essa, e E sobre A por essa daqui, nessa superfície daqui. Qual é o fluxo total da superfície fechada, nesse caso? É a integral, então, do fluxo elétrico. Por essa superfície fechada, na superfície fechada, de EDA,
Isso aqui, então, fica sendo igual a 0. Professor, eu não entendi muito bem. Por que você está considerando o vetor normal representando áreas do plano? É como se fosse fazer um produto vetorial ali? Então, é um produto vetorial. Vamos fazer o seguinte. Como é que você define... O que eu tentei discutir com vocês, lembrar vocês um pouco, é o seguinte. Imagina que eu tenho um plano, tá? E eu quero escrever a equação desse plano. Como é que você escreve a equação desse plano? Se eu tenho esse vetor normal n, a equação desse plano não seria o x, y, o vetor x, produto escalar para todo o vetor x aqui dentro, produto escalar com n, isso não teria que ser igual a 0? Se esse aqui é o meu vetor x, ó, aqui dentro. Então, todos os pontos no plano são caracterizados por essa coisa, que são normais ao vetor n. Se eu quiser escrever a equação do plano, como é que você escreve a equação do plano? Você escreve assim. Eu te dou o n e você vai fazer esse produto escalar igual a 0. Essa é a equação do plano. Tá? Então, o vetor normal é aquilo que caracteriza o plano. Eu podia ter definido um vetor normal que fosse um unitário, tamanho 1. Isso funcionaria para a gente. Só que, como eu estou fazendo uma integral de fluxo ou de área, eu quero saber o quanto de água, ou quanto de calor, ou o quanto de campo elétrico tem naquela superfície, que depende da área. O tamanho, se aumentar a área, mais água vai passar, né? Mais calor, mais energia térmica vai passar por ali. Então, em vez de eu escolher aquele vetor normal que caracteriza o plano como tendo tamanho 1, eu vou embutir dentro dele uma informação adicional. Vou dizer, ele é normal, mas o tamanho dele é a área da superfície, do quadrado. Tá? Eu escolhi isso para quê? Para que agora, quando eu fizer a minha integral, quando eu precisar fazer uma integral de superfície, eu posso escrever ela dessa maneira. A integral de superfície, então, vai ser esse diferencial de área, onde isso aqui é um vetorzinho normal a cada quadradinho, tá? Com o tamanho daquele quadradinho A, somar produto escalar com o campo vetorial naquele ponto, somado sobre todos os quadradinhos. E aí eu vou conseguir fazer a integral de superfície. Tá bom? Isso é um pouco chato, porque vocês deveriam ter visto em FVV, mas a maior parte das pessoas não vê em FVV. Qual a ideia física que você gera quando você coloca o vetor normal no mesmo sentido da face oposta? Se diz assim, se eu tivesse escolhido dessa forma aqui, olha... Com certeza não seria a ideia de fluxo, né, de quantidade de água que está passando pelo cubo. E eu também teria um problema na hora de definir a integral sobre todo o cubo. Eu não sei se tem uma ideia física associada que eu poderia tirar assim. Né? Você tem alguma dúvida? Fio elétrico. Fio elétrico. Tá? É o fluxo elétrico pela superfície fechada, por aquela superfície fechada, é 0. Né? Agora, por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque, dada qualquer superfície fechada, a quantidade de água, se o líquido é incompressível, né, a quantidade de água, e a água é bem aproximada por um líquido incompressível, a quantidade de água que entra por aqui é a quantidade de água que sai por lá. Então, dado qualquer superfície fechada, o fluxo vai ser 0. Agora, quando é que essa ideia falha? Quando é compressível, pode falhar, mas existe uma coisa mais simples. Imagina que eu pego aqui um cano e coloco aqui dentro. E aí eu abro a torneira aqui dentro. O que vai acontecer quando eu abro a torneira dentro do cubo? Oi? A água não... imagina agora que aqui é a fonte da onde a água está indo. Está saindo. Não está saindo água em todas as direções?
Se eu perguntar agora qual é o fluxo que está passando por todas essas faces, ele vai ser diferente de zero ou não? Sim, porque a água está nascendo aqui dentro. Está saindo da torneira. Então, se a gente pegar, vamos fazer exatamente a mesma história que a gente tinha aqui antes. Só que agora, o nosso campo vetorial, ele não aponta mais dessa forma, mas ele tem uma origem. Vamos imaginar que então a gente tem um lugar mágico aonde as linhas de campo se iniciam. E agora, eu vou colocar o meu cubo aqui em cima. Bom, o vetor normal a essa superfície daqui, ó, é esse daqui, ó, é o A. A sobre a superfície 2. Essa aqui vamos chamar de superfície 1. É o A sobre essa superfície aqui também. Tá? Apontando para cá. A. Esse aqui é o A1, A2, A3. Superfície 4 é o A4. Agora, o meu campo elétrico nesse ponto aponta nessa direção aqui, ó. O meu campo elétrico nesse ponto aponta nessa direção aqui. Meu campo elétrico nesse ponto aponta nessa direção. Meu campo nesse ponto aponta nessa direção. Então, agora a minha pergunta é: qual é o fluxo elétrico por essa superfície? Então, a ideia de o que eu quero fazer, olha, eu tenho a integral sobre o cubo inteiro, sobre as 6 faces do cubo, 1 até 6, do fluxo elétrico. É integral dA. Esse aqui é o fluxo elétrico. Tá? O fluxo, ou então o fluxo de água, se você imagina que aqui é uma torneira mágica, onde a água está saindo dela. Para fazer essa integral, então, eu vou quebrar a integral em 6 pedacinhos. A integral sobre a superfície 1, dAE. Mais a integral sobre a superfície 2, dAE. Mais assim, até a integral sobre a superfície 6, dA vezes E. Bom, vamos pegar uma dessas integrais. Essa daqui, ó, sobre a superfície 2. É a integral sobre a superfície 2 de dA vezes E. Bom, o que significa essa integral? Módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre os dois. Então, a superfície que a gente está olhando é essa daqui, ó. Tá? Então, é integral de dA vezes o campo elétrico vezes o cosseno θ. Quanto vale o cosseno de θ? Varia. Ótimo, é isso mesmo. O cosseno de θ, ele só vai ser zero nesse ponto. Agora, aqui, olha, o ângulo, o campo elétrico aponta para cá, ó. O A ainda é aqui. Então, eu tenho um ângulo θ aqui. Aqui, olha, eu tenho um campo elétrico apontando para cá. O A aponta para lá. Tem um outro ângulo θ diferente aqui embaixo. Então, o ângulo θ muda para cada ponto da superfície. O campo elétrico muda em cada ponto da superfície. Essa é uma integral complicada. Ela não é simples de ser feita.
Tá? Mas ela tem um significado para a gente, que é o fluxo. Além disso, o que ela vai falar para a gente? Quanto isso dá um número positivo, mas ela vai dar um número positivo ou um número negativo? O maior θ, aqui, o menor θ possível é esse aqui, 0. O maior θ possível está aqui embaixo. E você vê o quê? O E está para lá, o campo elétrico nesse ponto está para cá, esse ângulo continua sendo menor que 90. O cosseno de ângulos menores que 90, quanto dá? É um número positivo ou negativo? Positivo. Então, todos esses números que aparecem aqui são positivos. Eu estou somando um bando de números positivos. Isso aqui me dá uma coisa que é maior que 0. Se eu pegar agora e fizer a integral sobre a superfície 1 de DAE, essa daqui, de novo, a mesma coisa acontece. Olha, o campo elétrico, ele muda em cada ponto. O ângulo muda em cada ponto, mas o maior ângulo possível vai continuar sendo menor que 90. Todos esses números, a soma de todos esses números, ou seja, essa integral, continua dando um número positivo. Isso vai valer para todas as superfícies. Isso vale para todas elas. Então, essa integral como um todo, ou seja, a soma dessas 6 integrais, é um número maior que 0. Isso aconteceu porque tem um lugar onde as linhas de campo nascem. Tá? Agora, que lugar as linhas de campo nascem? Oi? Não, mas o que era? A gente viu na aula passada. Nas cargas. Então, esse fluxo elétrico, que está aparecendo aqui, esse fluxo elétrico é um número diferente de 0. Se as cargas, e maior que 0, se a carga é positiva, as linhas estão saindo. Então, o que a lei de Gauss diz para a gente, ela não tem como ser demonstrada, ela é uma equação fundamental. Então, mas o que a gente vai assumir, o que ela diz, é o seguinte: o fluxo elétrico sobre uma superfície fechada vai ser proporcional à quantidade de cargas que você tem no interior dessa superfície. Agora, vamos botar uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade vai ser chamada de ε0. É um número. E isso é o que a lei de Gauss diz para a gente. Olha, o fluxo sobre uma superfície fechada. Então, a integral sobre uma superfície fechada do campo elétrico é igual à carga no interior dessa superfície dividido por uma constante, ε0. Ela pode ser demonstrada? Não. Ela é uma relação entre dois conceitos. Ela diz assim, olha, existe uma propriedade das partículas que a gente falou na semana passada que se chama carga. E essa propriedade interage com o campo elétrico, gerando linhas de campo elétrico que saem da partícula quando essa carga é positiva e entram na partícula quando essa carga é negativa. Agora eu defini uma outra quantidade, o fluxo devido ao campo elétrico numa superfície fechada. E eu estou dizendo, o fluxo tem que ser proporcional a quantidade de cargas, a carga total que eu tenho ali dentro daquela superfície fechada. A gente fez aqui para uma carga, mas a gente vai fazer para mais de uma daqui a um minutinho. Todo mundo entendeu? Se eu botasse agora uma segunda carga aqui dentro, também positiva, como é que eu resolvo esse problema? Faz separadamente, o princípio de superposição.
Calculamos o fluxo devido a essa carga, φ1. Calculamos o fluxo devido a essa carga, φ2. O fluxo total é a soma dos dois. Eu pego duas torneiras, coloco dentro da minha caixa, abro as duas torneiras simultaneamente, a quantidade de água total que sai é a quantidade de água que cada uma das torneiras está botando para fora. Quantidade de água que sai pela caixa. Todo mundo entendeu a analogia? Então, o fluxo sobre a superfície fechada, nesse caso a superfície fechada é o cubo, é a soma, então, das cargas que eu tenho no interior. Se essa carga aqui era E, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, o fluxo total vai ser 2E sobre ε0. Isso, tá certo? Todo mundo entendeu? Agora vamos fazer o seguinte. O que acontece se eu coloco uma carga negativa aqui dentro? Bom, para onde estão as linhas de campo? Fala. Não, ε0 é uma constante fundamental da natureza. Você fez na lei de Coulomb, você estudou a lei de Coulomb, não foi? Não tinha uma constante chamada K? Então, K e ε0 são a mesma constante, só que mascarados. K é 8,9 vezes 10 a 9, não é isso? Vezes unidades apropriadas. Isso aqui é igual a 1 sobre 4π ε0. ε0 e K são a mesma coisa. Só que em algumas equações é mais bonitinho você escrever como K, como na lei de Coulomb. E em alguns lugares é mais bonitinho escrever como ε0, como na lei de Gauss. Mas ele é o mesmo número. E a gente vai ver daqui a pouquinho por que essa definição com 1 sobre 4π ε0 fica interessante. Tá? Por que ela ajuda? Então, mas agora vamos ver a superfície, as linhas de campo da carga negativa. Para onde elas vão? Para dentro. Então, as linhas de campo da carga negativa, elas estão indo para dentro. Bom, a minha superfície, os meus vetores superfícies, continuam sendo esses daqui, ó. Esse aqui é o A2, aqui é o nosso A3, aqui está o nosso A1. O que vai acontecer agora quando eu for calcular o fluxo sobre essas superfícies? Se eu calcular o fluxo sobre a superfície 2, isso vai dar um número positivo ou um número negativo? Negativo. O fluxo sobre todas essas superfícies dá um número negativo. Então, eu não imaginei a carga positiva como sendo uma torneira onde a água estava saindo, e aí eu estava calculando a quantidade de água que estava passando pela membrana, que é o cubo. Agora eu vou imaginar a carga negativa como um ralo, onde a água está entrando e sumindo. Então, o fluxo, a quantidade de água que entra pelo cubo vai ficar sendo negativo. Bom, a carga não era negativa, a gente calculou o fluxo como sendo negativo. Agora, a carga não era negativa, então ficou negativo igual a negativo. A nossa lei de Gauss vai valer para cargas negativas também. O que acontece, então, agora, se eu colocar uma carga negativa menos E aqui em cima, um elétron, e coloco uma carga positiva mais E aqui, ó, um pósitron. Qual vai ser o fluxo sobre a superfície amarela? Oi? Faz separado e soma. Quanto vai dar? Não, é E e menos E. Depende da posição? Depende da posição ou não? Não. A quantidade de água que sai dessa torneira é a mesma quantidade de água que sai dessa torneira, é a mesma quantidade de água que entra nesse ralo. Na verdade, olha só, se a gente quisesse fazer... E aí, então, a gente pode usar o princípio de superposição. Foi exatamente assim que vocês imaginaram fazer. Mas eu posso desenhar os fluxos, as linhas mesmo. Ó. Imagina o seguinte, ó. Aqui, olha, tem água que está saindo, não tem? Ela sai e eventualmente entra.
Essa sai e eventualmente entra. Você vê que, ó, quando eu calcular o fluxo por esse pedacinho da superfície, vai dar um número positivo. Quando eu calcular o fluxo por esse pedacinho da superfície, vai dar um número negativo. Então, a lei de Gauss, ela é sempre válida. Ela vai ser válida se você calcular cada um dos problemas separadamente, pelo princípio de superposição, e somar a resposta, ou ela é válida para o campo elétrico total, para o fluxo total, que são essas linhas vermelhas que eu estou desenhando aqui. Todo mundo entendeu? Certo? Dúvidas? Dúvidas? Não. Então tá bom. Agora, esse daqui então é o fluxo passando por esse quadrado. Tinha alguma coisa especial com esse quadrado? Sim, foi a peça que eu construí ali com esses pedacinhos de plástico. Era a única coisa especial com o quadrado, foi porque eu tinha feito essa forma aqui. A lei de Gauss vale para qualquer superfície. Eu poderia ter feito para qualquer superfície. Então, vamos estudar uma superfície que é útil e que é interessante. Que é a seguinte. Imagina que eu tenho uma carga positiva aqui, ó, que ela tem linhas de campo que estão saindo dela, não estão? Existe. Então, a lei de Gauss, ela fala para a gente assim, ó, pegue qualquer superfície fechada e calcule essa quantidade. Certo? A lei de Gauss fala assim, calcule esse fluxo. Isso vai ser sempre igual a carga no interior dividido por ε0. Dado uma carga pontual, que é um ponto, existe alguma superfície onde aquela integral é mais fácil de ser feita? Uma esfera, né? Não é exatamente um círculo, mas uma esfera. Por quê? Porque se eu chegar e fizer o desenho de uma esfera aqui, ó, se eu imaginar uma esfera aqui em cima, a distância desse ponto da carga até a superfície da esfera é o raio r. Qual é o vetor normal à esfera? Em que direção ele aponta? Radial. Então, nesse ponto aqui, olha, o vetor normal à esfera, dA, ele aponta na direção do raio. Sim, radial, para fora. Se eu pegar aqui esse ponto, o dA aponta para cá. O dA aqui aponta para lá. Então, o dA, ele está sempre fazendo 90 graus com a superfície. Ele tem o tamanho dele é o tamanho de um quadradinho pequenininho que eu coloquei aqui em cima. Agora, qual é o ângulo entre o campo elétrico nesse ponto e o dA? Quanto é esse ângulo? 0. Então, se eu calcular o campo elétrico infinitesimal aqui, ó, o fluxo infinitesimal, dφ, isso vai ser E dA nesse ponto. Vai ser módulo do primeiro, E, vezes módulo do segundo, dA, cosseno de 0, que é 1. Certo? Então, esse aqui é o fluxo por esse pedacinho daqui. Agora, vamos fazer o seguinte. O ponto, a carga é pontual. Eu tenho uma esfera ali em cima. Se eu mexo a esfera para um lado, mexo ela para o outro, ou eu pego e giro o ponto sobre ele mesmo, alguma coisa muda no meu problema? O problema é o mesmo. Então, o valor do campo elétrico, ele muda se eu estou calculando o fluxo por esse pedacinho ou por esse daqui, ó.
Não, ele tem que ser o mesmo. Isso é um princípio de simetria. Então, porque esse problema tem uma simetria esférica, o fluxo por cada um desses quadradinhos aqui sobre a esfera é exatamente o mesmo. O módulo do campo elétrico é exatamente o mesmo para todos esses pontos. Então, quando eu for calcular o fluxo total sobre a minha esfera, né, é a integral sobre dφ sobre a superfície esférica, né, sobre a esfera, isso vai ser o integral sobre a esfera do módulo do campo elétrico, dA. Agora, o módulo do campo elétrico, ele vai ser diferente para cada um desses pontos? Não, é o mesmo. O que acontece? Sai da integral. Então, o meu fluxo elétrico vai ser o módulo do campo elétrico, a integral sobre a esfera de dA. Quanto é essa integral? Se eu tenho um monte de quadradinhos, cada um tem uma área dA, e eles cobrem, são azulejozinhos que cobrem toda a esfera. Se a área de cada quadradinho é dA, e eu somo sobre todas essas áreas, qual é a área que eu acho? Que é quanto? 4πr². Então, eu achei que o campo elétrico é vezes essa integral, que é 4πr². Esse é o fluxo elétrico. Ok? Agora, o que a lei de Gauss diz para a gente? Quanto que o fluxo vale? Quanto é que o fluxo vai ter que valer? Q sobre ε0. Então, olha o que aconteceu. Agora eu posso dizer, olha, que o módulo do campo elétrico, devido a uma carga pontual, a uma distância r dessa carga pontual, é o valor da carga dividido por 4πε0r². Agora, o que era 1 sobre 4πε0 mesmo? K. Isso é kq sobre r². Ou seja, eu calculei o fluxo, mas a partir do fluxo eu encontrei o quê? O valor do campo elétrico. O valor do campo elétrico sobre a superfície da esfera. Mas para isso eu precisei usar algumas coisas. Primeiro eu usei a lei de Gauss. Agora, além disso, eu precisei de uma outra propriedade. O que foi que eu usei que me permitiu calcular o valor do campo elétrico usando a lei de Gauss? A superfície da esfera estava ali em cima, ela foi escolhida por uma razão. Eu escolhi a esfera por uma razão. Por quê? Por causa da simetria. Por causa da simetria. Você vê que o que acontece? O campo elétrico ele é um vetorzinho em cada ponto do espaço. Ele tem 3 números em cada ponto do espaço. Agora eu estou pegando e somando sobre esses números, sobre toda uma superfície fechada e gerando um único número. Então, se você souber aquele único número, em geral você nunca consegue descobrir qual é o campo elétrico, porque você diminuiu o número de informações. A quantidade de informação que você tinha foi sintetizada. Se eu te digo, a média de idade de vocês é 20 anos, a partir disso, eu nunca consigo descobrir qual é a idade de cada um de vocês, a não ser que eu dê uma informação adicional. A média de idade de vocês é 20 anos e todos têm 20 anos. Aí eu descobri qual é a idade de cada um de vocês, 20 anos. Então eu preciso, se eu te dou a lei de Gauss ela é um princípio físico. Ela diz esse fluxo, essa quantidade é proporcional, é igual à quantidade de cargas no interior da superfície que você está calculando o fluxo. Mas, em algumas situações, ela se torna útil para calcular o campo elétrico. Quando eu te dou uma informação adicional, quando eu te dou a simetria. Então, nesse caso aqui, tudo bem.
a gente já sabia qual era o valor do campo elétrico da semana passada, porque é o campo elétrico devido a uma carga pontual, e a gente calculou isso na semana passada como sendo KQ sobre R quadrado. A gente definiu dessa forma. Mas agora, vamos fazer um problema onde isso não acontece, onde a gente não sabe a priori qual é o valor da carga. Ok? Lembra que a gente fez um fio infinito na semana passada? A gente fez um fio finito na semana passada, era um pedaço de fio que tinha uma densidade linear de cargas lambda. Lembra? E eu calculava o campo elétrico nesse ponto. Lambda é a quantidade de carga dividido pelo comprimento do fio. Vamos fazer um outro problema. Um problema muito parecido com esse aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho um fio que é infinito. Ele é infinitamente grande. Eu tenho essa densidade de cargas. Se eu pegar um tamanho dx aqui, ó, a quantidade de carga que eu tenho dentro dessa caixinha é lambda dx. Isso é dq. E a minha pergunta é, qual é o campo elétrico nesse ponto aqui em cima? Com o conhecimento de semana passada, como é que você faria essa conta? Oi? Se eu quisesse fazer esse problema pela definição de campo elétrico, o que eu faria na semana passada, que eu saí da semana passada, é o seguinte, olha, vamos definir aqui esse aqui como sendo o nosso eixo x. Vamos dizer aqui que é 0. Essa distância vamos dizer que é d. E eu vou calcular o campo elétrico devido a essa caixinha que eu tenho aqui. O campo elétrico devido a essa caixinha, para onde ele aponta? Para cima, não é isso? Ali, ó, na diagonal. O campo elétrico devido a essa caixinha, ó, aponta para lá. Agora, se eu pegar uma caixinha que está simétrica do outro lado, do lado de cá, ó, o campo elétrico devido a essa caixinha aponta para a janela, naquela diagonal. Então, o que vai acontecer com as componentes horizontais desses dois campos? Vão se cancelar. Então, elas se cancelam. Eu só preciso me preocupar, então, com a projeção ao longo do eixo Y, para calcular o campo elétrico. Então, se eu quero calcular o campo elétrico naquele ponto, eu já sei que ele vai ser o campo elétrico na direção Y. Ele é o único que eu preciso me preocupar. Porque para cada caixinha desse lado do ponto, vai existir uma caixinha do lado oposto que cancela a componente horizontal. Então, eu vou escrever o campo elétrico devido a esse dx aqui. Bom, o campo elétrico na direção Y seria K dq, é lambda dx, dividido pela distância ao quadrado. Então, se essa distância aqui, olha, esse aqui é o ponto zero, e essa aqui é a posição x, essa distância é x quadrado, d quadrado, raiz quadrada ao quadrado, da x quadrado mais d quadrado. Então, essa é a distância ao quadrado entre essa caixinha e o ponto onde eu estou calculando o campo elétrico. Como eu quero somar sobre todas as caixinhas, eu vou fazer a integral. Esse aqui é essa intensidade. Ainda falta o quê? Ainda falta a projeção na direção y. Bom, o que eu preciso então é do cosseno do ângulo θ. Certo? Então esse é o cosseno de θ. Θ é esse ângulo, cateto que é oposto a esse ângulo. Cosseno de θ é o quê? É cateto oposto, cateto adjacente sobre hipotenusa. D sobre a hipotenusa. Então, isso aqui seria substituído por D sobre raiz quadrada de x quadrado mais D quadrado. E a integral, então, seria de onde? De menos infinito até mais infinito. Essa é a integral que eu preciso fazer para resolver esse problema. E eu sugiro que vocês tentem fazer, porque nós vamos fazer essa integral.
Essa é a única integral chata do problema do curso. Ela, quando vocês vão fazer mais tarde, a lei de Biot-Savart. Tá bom? Tentem fazer. Mas, nós não vamos fazer a integral agora dessa maneira. Nós não vamos calcular o campo elétrico dessa maneira. Hoje a gente está na aula de lei de Gauss. E nós vamos tentar calcular o campo elétrico usando a lei de Gauss. Tá? O campo elétrico usando a lei de Gauss. Esse problema tem uma simetria? Tem uma simetria? Sim. O fio é infinito. Se eu vou andando aqui, o fio não muda para mim, ele é igual em todos os pontos. Então ele tem uma simetria de translação nessa direção. Além disso, ele tem uma simetria, porque se eu girar o fio, ele muda. Então ele tem uma simetria de rotação ao longo dessa direção. Quando você tem esse tipo de problema, qual a simetria que você tem? Cilíndrica. Ótimo. Então, se eu me pergunto assim, a lei de Gauss fala para mim, o fluxo elétrico sobre uma superfície fechada de EdA é igual a carga no interior dessa superfície dividido por ε0. Se eu quero calcular o fluxo, qual superfície eu vou escolher nesse problema? Um cilindro, exatamente. O cilindro seria a minha melhor chance de usar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico. Eu precisava escolher o cilindro? Não. A lei de Gauss vale para qualquer superfície. Eu posso calcular o fluxo sobre qualquer superfície fechada. Agora, se eu escolher uma simetria, uma superfície que tenha simetria do meu problema, eu posso fazer exatamente o mesmo argumento que eu fiz aqui para calcular a idade de vocês. A idade média é 20, mas se todo mundo tem 20 anos, cada um de vocês tem 20 anos. Então, se eu tenho o meu fluxo, se eu quero calcular o campo elétrico naquele ponto, eu vou imaginar um cilindro para a minha lei de Gauss. Então, eu vou escolher como uma superfície o cilindro. E eu vou passar o cilindro sobre o ponto aonde eu quero calcular o campo elétrico. Por causa desse problema das caixinhas, como eu sei que as caixinhas, se eu dou um ponto e calculo o campo elétrico devido a essa caixinha e o campo elétrico devido a essa daqui, o campo elétrico, eu tenho que primeiro imaginar isso. Antes de começar a resolver o problema, eu tenho que imaginar para onde ele vai apontar, como é que vai ser a forma dele. Para fora radialmente, né? Se eu pegar aqui, olha, pego o fio, viro o fio para vocês. Aqui está o fio, ó. O campo elétrico, ele vai sair, ele está saindo do fio, se as cargas forem positivas, certo? Radialmente. Ele está saindo aqui, ó. Então, aqui em cima ele está apontando para lá, aqui do lado ele está apontando para lá, aqui embaixo ele está apontando para baixo. Dentro do quadro ele está apontando para lá, para dentro da parede. Então, o campo elétrico, eu sei que ele vai ter essa forma por causa da simetria do problema. E quando você for resolver o problema, é exatamente assim que você tem que responder. Que você escreve pela simetria do problema, porque para cada caixinha à direita existe uma caixinha à esquerda, não há componente horizontal do campo elétrico. Ele só pode ser radial em relação ao fio. Você escreve isso. Isso não nasce nada, nasce da sua intuição e de você ter resolvido um monte desses problemas. E você escreve durante a solução. Então agora eu sei que ele é radial dessa forma, e eu escolho a minha superfície como sendo um cilindro. Então vamos escolher, a minha lei de Gauss é a integral sobre o cilindro fechado do campo elétrico E vezes a área A. Tá?
Então vamos calcular essa integral. Bom, aqui eu estou a uma distância R, ou D, como eu tinha chamado antes, do fio. Se eu estou a uma distância D do fio, eu tenho um determinado valor do campo elétrico, E. E essa integral, então, seria o quê? A integral de E, módulo do campo elétrico E, vezes dA, vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Então, aqui o meu campo, essa minha distância é D. Vamos calcular, então, o fluxo sobre as nossas superfícies. Quantas superfícies eu tenho aqui no cilindro? 3, exatamente. Então, eu vou quebrar essa minha integral em 3 partes. Essa minha primeira superfície é a lateral do cilindro, mais agora a integral sobre as duas faces, a base e o topo do cilindro. Qual vai ser o ângulo entre o vetor normal, a superfície do cilindro e o campo elétrico? 0. Então, esse ângulo aqui, ó, lateral, é 0, o cosseno me dá 1. Qual vai ser o ângulo entre o campo elétrico e essa face do cilindro? O campo elétrico está apontando para, nesse caso, ele está apontando para lá. Qual é o vetor normal dessa face do cilindro? Está apontando para vocês. Então, o ângulo entre os dois é 90 graus. Então, o cosseno de 90, quanto dá? 0. Ou seja, a única integral que eu tenho de calcular é essa daqui. A da lateral. Bom, mas aí agora entra a questão da simetria de novo. O campo elétrico, nesse ponto, o fio está passando aqui no meio. O fio está passando aqui no meio. O campo elétrico nesse ponto, o valor absoluto dele, é diferente do campo elétrico nesse ponto? É diferente do campo elétrico nesse? Não, porque o fio é infinitamente grande. Eu posso mexer o fio de um lado para o outro que nada muda. Eu posso mexer o cilindro de um lado para o outro que nada muda. O problema continua o mesmo. Então, o módulo do campo elétrico é o mesmo em todos esses pontos. O que vai acontecer com ele aqui dentro dessa integral? Ele sai da integral. Então, olha, o nosso fluxo elétrico vai ser, então, o módulo do campo elétrico calculado a essa distância D, vezes a área do cilindro, a área da lateral do cilindro. Quanto é essa área? Oi? 2πr é esse comprimento. 2πr vezes o comprimento do cilindro. Você lembra? Se eu pegar um papel aqui, ó, está aqui o cilindro. Essa aqui é 2πr. Agora, e aqui é L. Agora eu abro e vou perguntar a área. 2πr vezes L. Então, a área do cilindro, desse cilindro aqui, ó, é 2πr vezes L, essa integral, que é a integral da área, é 2πl, R, né, que é D, vezes o comprimento do cilindro, L. Tudo bem? Então, nós encontramos essa resposta, olha. O fluxo elétrico é igual ao campo elétrico E, calculado nesse ponto D, vezes 2πd vezes L. Agora, o que é 2πl vezes D? O que a lei de Gauss diz para a gente? Diz que isso aqui tem que ser igual a quanto? Q. Mas qual Q? É o Q total do fio? Não, é aquele que está dentro da superfície que eu escolhi. Lembra? Se eu tivesse uma carga aqui do lado de fora, quanto que ela contribui para o fluxo passando pelo cilindro? 0. A única que contribui para o fluxo de maneira não trivial
é a carga que está dentro do cilindro, dentro da superfície. Então, o que eu tenho que me perguntar é qual é a quantidade de carga que eu tenho dentro do cilindro. Bom, o meu problema dizia assim, olha, num comprimento L, você tem lambda vezes L me dá a carga Q. No comprimento do cilindro, aqui, que eu desenhei, ó, que é L pequeno, quanto de carga eu tenho? Quanto de carga eu tenho? Deixa eu fazer assim, ó. Se no comprimento L eu tenho uma carga Q, num comprimento Lzinho, que é o cilindro amarelo, a carga no interior dele, ó, é dada por essa regra de 3. A carga no interior do cilindrinho seria Q grande dividido por L vezes o L pequeno. Q grande sobre L, que é o comprimento infinitamente grande do fio, é lambda vezes o L pequeno. Então, a lei de Gauss diz que o fluxo elétrico é igual à carga no interior dividido por ε0. Qual é a carga no interior? Lambda vezes L pequeno. Então, o campo elétrico o módulo dele vai ser igual a lambda, ó, você vê que esse L cancelou com esse, dividido por 2πd, onde d é a distância do fio até o ponto onde você está calculando o campo elétrico. Então, o que a gente aprendeu sobre o campo elétrico devido a uma distribuição uniforme de cargas num fio? Ele cai como 1 sobre a distância ao quadrado? Não. Ele cai como 1 sobre a distância. Ele não cai como... Por quê? Porque você está somando um número infinitamente grande de cargas, 1 sobre r quadrado. Cada uma dá 1 sobre r quadrado. Mas quando eu somo um número infinito delas, começa a cair com 1 sobre r. Diga. Ah, obrigado. Isso mesmo. ε0. Deu para entender? Quais foram os princípios que foram usados aqui? Nós usamos a lei de Gauss. A lei de Gauss, ela é sempre válida. Ela tem essa ideia de fluxo, que o fluxo sobre uma superfície fechada do campo elétrico é sempre igual às cargas, a soma total das cargas que você tem no interior da superfície. Só que, se você tem, num problema, uma informação adicional do problema, é que o problema tem uma simetria, ele tem uma propriedade de simetria, você pode usar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico. A lei de Gauss está associada a algum princípio? De certa forma está. Alguma noção? A ideia de fluxo, ele não está, de certa forma, ligado à incompressibilidade ou ao fato do material não desaparecer? Né? Então, se eu calculo o fluxo por uma superfície, que entra por uma superfície e sai pela outra, e o material não desaparece no meio, é uma ideia de continuidade, de que as coisas não desaparecem. Para elas desaparecerem, você tem que ter esses ralos ou essas torneiras, onde o fluxo, as linhas de campo ou a água aparece ou some. Então, ela é uma ideia de continuidade. Então, a lei de Gauss, ela tem uma razão, ela tem um significado físico. Agora, ela não pode ser demonstrada, ela tem que ser argumentada, tá? E ela é sempre válida. Na semana que vem, a gente vai fazer vários exemplos de como calcular o campo elétrico usando a lei de Gauss. Tá bom? É isso. Não, aqui em sala.